Bom dia, quarto ano. Vamos de matemática mais uma vez. Eita, Projus, matemática de novo, seu. Pois é. Gente, matemática é uma disciplina maravilhosa que a gente aos poucos vai estar, né, aprendendo, conhecendo e despertando o prazer de tê-la, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pois é. Ainda sobre fração, vou trazer para vocês adição e subtração com fração. Mas tem, Projus, eu com certeza. E é fantástico, super fácil. Vou trazer alguns exemplos, porque a atividade vocês vão estar, né, resolvendo no livro, desenvolvendo depois das orientações, tá bom? Então, quando é que eu trabalho uma adição e uma subtração, Projus? Eu tenho que lembrar que é algo bem simples. Por exemplo, aqui, se você tiver 2/8 mais 3/8, então, você sempre terá o mesmo denominador, seja na adição ou na subtração, certo? Eles vão ser sempre o mesmo, porque ele deverá ser repetido. Então, não existe a adição e subtração de denominadores, apenas de numerador. Apenas os numeradores vão ser adicionados ou vão ser subtraídos, certo? Aqui, ó, repete, mesmo sendo uma subtração ou sendo uma adição, eu vou só trabalhar aí com os numeradores. Então, eu tenho 2/8 mais 3/8 e eu tenho 2/8 menos 3/8, certo? E quando eu trabalho aqui esse processo no desenho, eu posso ter a figura em 8 partes. Por exemplo, eu posso ter uma pizza em 8 fatias e uma pessoa comeu 2 fatias, a outra comeu 3. Então, quantas fatias foram, né, consumidas no total? E aí eu posso estar, né, vendo a adição. 2/8 mais 3/8 da pizza. Então, 5/8 da pizza foi, né, retirado. Ou 2/8 menos 3/8, eu fico com 1/8, certo? Então, o processo da adição e subtração seguem com a exploração apenas dos numeradores. Os denominadores são os mesmos. Quando tiver denominador diferente, vai ser lá na frente que a gente vê esse processo, que vai mudar os denominadores, que eles vão ser diferentes. Mas aí é outro tipo de cálculo, é outra transformação na fração, e aí nesse momento eu não vou apresentar para vocês. Nesse momento nós vamos estar explorando apenas o que nós temos lá na página 270. Quando você abrir essa página, você vai entender o que a Projus está dizendo. Nessa página, pede novamente para usar o ápice divertido. O que é que você vai tirar nessa página lá do ápice divertido para que você possa realizar o processo da adição e subtração com fração? Lá diz assim, que lá tem uma folha de papel, né? Onde você vai tirar os círculos, né? O círculo laranja. E aí você vai fazer o recorte desse círculo e vamos explorar esse círculo dentro desse quadro, onde tem explorar e descobrir. Então, usando o ápice divertido, retira esse círculo, certo? E vamos explorar a adição e a subtração. A primeira questão, logo abaixo, trabalha assim. Alfredo, ele plantou tomate e alface em um terreno do seu sítio. Na imagem abaixo está mostrando como isso aconteceu. Na letra A diz assim: indique as frações correspondentes considerando o terreno todo como unidade. Então, tem lá o terreno todo, ele plantou não apenas tomate, mas vamos ver todo o terreno total. Aí diz assim, parte na qual foram plantados tomates. E depois, parte que foram plantados alfaces. E aí, nós vamos observar essa imagem, ver direitinho, né, o que é que tem na imagem, a quantidade total. Porque quando eu vejo o total, eu vou entender que o total é meu denominador. Então, observando lá a imagem da página 270, eu entendo que em todos eu vou obter aí 8, não é isso? Então, nos dois pontinhos, eu vou entender que meus denominadores são 8. Mas eu quero saber qual é o meu numerador. E aí eu vou buscar na imagem
quantas partes eu tenho de alface e quantas eu tenho de tomate. Então, eu entendo que de tomate ele usou 2 partes. Então, ó, lá no terreno, 2 partes ele tinha tomate, certo? Mas, quando chegou no alface, essa organização foi diferente. Ele já tinha 3 partes. Então, do terreno dividido em 8 unidades, 2 partes era de tomate e 3 era de alface. É o que você vai estar, né, demonstrando na letra A da primeira questão. Lembrando que o quadro acima vai ser feito após você retirar lá do ápice invertido o círculo para explorar a questão, tá bom? Letra B. No total, que parte do terreno Alfredo usou? Aí é onde entramos com uma adição. Se ele usou 2/8 para tomate, mais 3/8 para alface, no total, o Alfredo usou 5/8 quarto ano, porque nós vamos adicionar apenas os numeradores, os 2 que representam o tomate e os 3 que representam o alface. 8 é o total que eu tenho na divisão do terreno do Alfredo. Então, olha que interessante, houve aqui uma adição. Então, explorando o terreno dele com 8 partes, 2 ele plantou tomate, 3 partes ele plantou alface, e no total, ele usou 5/8 do seu terreno para trabalhar essa plantação. Então, usando o contexto diário de uma pessoa que trabalha com plantação, um agricultor, nós temos a fração. Então, olha que interessante, tá dentro do nosso cotidiano, a gente precisa perceber de que forma a gente consegue enxergar. E aí, na letra C, diz assim, aqui, né, nós temos letra A, certo? Aqui, letra B, da questão 1 da página 270. Na letra C diz assim, quanto do terreno a parte com alface tem a mais do que a parte com tomate? Se eu estou explorando a palavra a mais, olha as ideias aí. Então, eu estou explorando a ideia de comparar, eu estou explorando aí uma subtração. Eu vou pegar essa mesma, certa, proposta aqui do total, vou colocar aqui em cima, ó, mas dessa vez, né? No caso, eu tenho aqui o alface menos o tomate. Então, quando eu trabalho a comparação de quem tem mais ou menos, eu quero ver quantos, né, no espaço foi usado a mais para o alface, é que nós já sabemos que tem mais terreno com alface. Mas quanto desse terreno? E aí eu vou entender que 1/8 a mais. Eu repito todos os denominadores, eu só explorei o numerador para encontrar o meu resultado. E eu fico com 1/8, né, indicando que tem a mais de alface que tomate no terreno do Alfredo, certo? Então, primeiro fizemos aqui a representação do desenho, depois adicionamos para descobrir o total que ele usou do espaço que ele tinha, e depois percebemos aí quanto ele usou a mais no alface. Então, olha que interessante, a adição e a subtração entrou aí, mas elas entraram, né, dentro do processo do problema que nós interpretamos com, né, o conteúdo que traz sobre a história de Alfredo, e vimos aqui uma adição e uma subtração com fração. Então, não é fácil esse conteúdo? É fantástico, é só uma questão de vocês estarem realizando aí o exercício diário. Estou novamente voltando às operações, só que introduzindo na fração. Vamos ver lá na frente também a multiplicação e a divisão. E eu vou trazer aqui mais um exemplo, antes de indicar a vocês o que é que vai ser feito em casa. Além da página, né, da primeira parte, da 270, que eu já disse que será em casa, usando o lápis divertido. Mas imagine que eu tenha um terreno com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse meu terreno tem 8 partes. E dessas 8 partes, eu plantei apenas em 4 meus tomates, usando o exemplo lá do Alfredo. E em 2, eu plantei alface. Então, 2 eu plantei tomate, e aqui 2, né, ó, 4 aqui tomate e 2 alface. Então, eu tenho o desenho, a representação do desenho, e ela vai se tornar uma adição com fração.
4/8 do terreno mais 2/8 do terreno, eu vou ter 6/8, que foi usado, né, do terreno, porque duas partes ficaram lá vazias. Então, quanto a mais foi usado para plantar tomate e alface? Aí você faz a subtração. 4/8 menos 2/8, foi usado aí 2/8 a mais. E quanto sobrou do terreno? 2/8, né, sobrou aí com o terreno vazio. Então, percebam que dentro desse contexto que eu trouxe para vocês, eu tenho a adição e tenho também a subtração com fração. Lembrando que os denominadores, eles são iguais, eu não mudo o denominador. Viram que interessante? E vamos de atividade? Pois é. Além da primeira parte, vou indicar mais um. Então, chegamos, né, ao mês de outubro. Vocês vão estar realizando a página 270, lembrando que é aquela primeira parte acima, em explorar e descobrir, usando lá o material do Lápis Divertido. Vão também responder a 271, onde traz novamente alguns problemas com adição e subtração de fração, alguns representando o desenho. E a 272, que também traz esse mesmo contexto do que a Projoso trabalhou hoje para vocês. Então, ó, coloca aí, página 270, que foi aquela primeira parte, a 271 e a 272, porque a questão 1 eu resolvi com vocês na aula de hoje. E aí, gostaram desse conteúdo? Sei que sim. Então, na próxima aula eu vou estar corrigindo com vocês e retirando as dúvidas caso haja. Então, ó, um beijo.